Olá, este é o Conexão GAP, conectando você a diversos assuntos da sociedade. Com entrevistas, perguntas dos nossos internautas, dicas GAP e reflexões sobre temas atuais que, com certeza, vão levar muito conhecimento para você. Não saia daí, pois o Conexão GAP já está no ar. O Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. Queremos estimular você, que nos assiste, a se envolver nos problemas da sua cidade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa, sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. Hoje, iremos falar sobre um assunto extremamente importante na era da internet: a proteção de dados e a segurança da informação. E para conversar sobre esse tema, convidamos o consultor em tecnologia da informação e também integrante do GAP, o Washington Portugal. Olá, Washington, seja bem-vindo ao Conexão GAP. Olá, Alexandre, é um prazer estar aqui com vocês. Então, Washington, hoje nós estamos cada vez mais conectados, né? Todo mundo aí com seus telefones, smartphones, tablets, computadores por toda parte. O IBGE estima que cerca de 150 milhões de internautas apenas no Brasil. Quais os problemas que surgem do uso crescente da internet no Brasil especificamente? Bom, Alexandre, realmente, né, nós estamos com um grande número de internautas no Brasil, é um número bem grande, né, mas ainda falta muita gente para poder entrar nesse meio aí de internet, né? Faltam pessoas para se conectar. Mas essa crescente nesse número, né, de pessoas que usam a internet acaba acarretando alguns tipos de problemas, né? Um exemplo mesmo é o próprio tema de hoje, que é a segurança da informação, porque pessoas, né, que navegam, eles não têm tanto conhecimento a respeito do que eles fazem ali. Então, tem coisas que podem trazer algum tipo de falta de segurança, né? Algum tipo de navegação que não é tão segura assim, as pessoas não têm tanto conhecimento disso. Existem, né, um grande número de idosos agora que estão navegando na internet e eles não têm tanta noção assim dos riscos que eles correm, né? Pessoas que têm interesse de causar algum tipo de fraude naquelas pessoas ali, eles acabam cedendo algum tipo de informação que é até sigilosa, né, por meio da internet. Tem alguns diversos tipos de contas, até de WhatsApp, por exemplo, que são roubadas, né? Pessoas transmitem essas informações assim, sem ver. Então a internet ela é muito boa, mas assim, pessoas que não têm tanta informação a respeito dos perigos que ela pode trazer, podem estar correndo sérios riscos. Isso é um problema muito grande, né? Esse compartilhamento de informações mais sigilosas é um problema. E no Brasil, por ano, nós temos uma perda de cerca de 10 bilhões de dólares com fraudes, com crimes cibernéticos. Né? É um número monstruoso, né? É um valor muito grande. Então, assim, realmente tem que ter uma atenção, né, nesse período onde a internet se torna cada vez mais abrangente e diversos tipos de pessoas, né, diversos tipos de níveis de conhecimento têm acesso a ela. Principalmente como você disse, né, hoje em dia existem muitas fraudes, né, e hoje em dia todo site que você entra, uma empresa, um site, você faz o seu cadastro lá, coloca, né, o seu nome, CPF, uma série de dados, né? Isso tudo é muito importante que tenha uma segurança para o usuário. Com certeza. Nós vemos que nessa área existem dois termos muito usados, né, que é a segurança da informação e a privacidade de dados pessoais. Qual é a diferença entre esses dois termos que nós temos? Bom, Alexandre, muito boa pergunta. Realmente, assim, tem gente que confunde os termos, tem gente que acha que é a mesma coisa, mas, na verdade, os termos são diferentes e podemos dizer que a privacidade faz parte da segurança. Então, vamos nomear o que seria a segurança da informação. A segurança da informação é todo aquele aparato, toda aquela metodologia, né, que você usa para garantir que aqueles dados, de fato, vão ter um certo tipo de nível de segurança.
Então, falamos aí de políticas, de políticas digitais, né, coisas que vão garantir que aquele dado vai estar realmente seguro. Estamos falando de softwares que conseguem garantir uma certa segurança. Estamos falando de infraestruturas de rede, né? E nesse ponto da segurança da informação, nós podemos destacar 5 pilares, né? Que é o primeiro deles, assim, nós podemos falar que é a confidencialidade. Então, a informação ela tem que ter um certo nível de confidencialidade, ela tem que ser confidencial. Então, cria-se mecanismos para tornar aquela informação confidencial. Nós temos a integralidade, ou seja, a informação ela tem que ser entregue àquela pessoa que necessitou ou que requisitou de maneira íntegra. Ou seja, quando eu mando uma mensagem para alguém, é interessante que aquela mensagem chega do mesmo jeito que eu enviei. Então, a segurança da informação ela visa garantir isso. Tá? A disponibilidade é um outro pilar, ou seja, a informação ela tem que estar disponível assim que eu necessitar dela, né? São esses pilares assim, e também tem um pilar que é muito importante, que é a autenticidade, ou seja, quando eu faço um login, por exemplo, no Internet Banking, o Internet Banking tem que garantir que eu realmente sou o dono daquela conta. Então, a autenticidade serve para isso, para me identificar como usuário. E tem o 5º pilar, que seria o não repúdio. O que seria isso? O sistema tem que garantir que eu fiz realmente uma transação, por exemplo. Então, eu não posso negar que eu não fiz. Então, a segurança da informação, ela trata disso. Já a privacidade de dados pessoais, ela está bem ligada àquele primeiro pilar que eu falei, que seria o da confidencialidade. Né? O que seria a privacidade? Seria o direito que o ser humano tem, por exemplo, de não estar exposto a certo tipo de situação. Então, ele quer estar um pouco mais recluso ou escondido e não ter aquela informação ali divulgada. Ele tem esse direito. Então, a privacidade ele cabe dentro da segurança da informação, ligado um pouco no princípio da confidencialidade. Então, tem essa diferença. Entendi. Existe uma série de termos aí, né? Autenticidade, confidencialidade, privacidade, para garantir tudo isso que você falou. Sim. Né? Bom, falando aqui, Washington, agora um pouco até de cenário internacional, né? No ano de 2016, após as eleições dos Estados Unidos da América, houve aí uma grande polêmica em torno do uso indevido de dados pessoais nas redes sociais. Né? Inclusive, algumas suspeitas de envolvimento do governo russo, utilização de dados do Facebook, o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, teve que prestar depoimentos nos tribunais norte-americanos, né? Até hoje dá muita polêmica o quanto a Rússia influenciou nas eleições dos Estados Unidos da América com a vitória do Donald Trump. Né? Com relação a esse uso indevido de dados pessoais nas redes sociais, como a gente pode se proteger com relação a isso? Bom, entrando nesse assunto, Alexandre, o ano de 2016 realmente foi um ano bem polêmico, devido a essas questões envolvendo até aquela empresa Cambridge Analytica, que foi a responsável por pegar esses dados do Facebook. E assim, foi uma situação que foi exposta bem depois, trouxe uma polêmica a nível mundial. Foi revelado recentemente que não foi cerca de 50 milhões de pessoas que tiveram dados expostos, mas 87 milhões de pessoas. Então, esse é um número, né, um número monstruoso. E tudo isso se deu através de um formulário que um professor da Universidade de Cambridge criou. E nesse formulário necessitava conexão com o Facebook para você responder esse formulário. E quando você aceitava a conexão desse formulário no Facebook, né, como se você estivesse logando um aplicativo pelo Facebook, que hoje é muito comum, a gente vê isso muito, ele solicitava a permissão de pegar o feed de notícias da sua rede e também da rede dos seus amigos. Então, assim, 270 mil pessoas conectaram nesse formulário e esses 270 mil pessoas viraram, no final de contas, cerca de 87 milhões. Então, o que acontecia na verdade? O Facebook, ele tem ali naquelas políticas de privacidade, nas próprias configurações, né? E não só no Facebook, outras redes sociais também, algumas configurações padrão. E essas configurações padrão, elas permitem que alguns tipos de compartilhamento, algum tipo de informação que você tem naquela rede, elas sejam compartilhadas automaticamente. Então, elas já vêm marcadas por padrão ali, você não vê. E o que aconteceu com o vínculo desse formulário com o Facebook foi justamente isso. Essas pessoas já tinham essas configurações marcadas por default ali, e à medida que elas conectassem e respondessem
aquele formulário, automaticamente aquelas informações já seriam de posse do dono do formulário. Isso é um grande problema. Então, assim, uma maneira de a gente mitigar, né, ou diminuir ou acabar mesmo com esse problema, seria a gente entrar nas configurações e desmarcar essas opções de compartilhamento automático, permissões de outros aplicativos já entrarem e já ter acesso a essas informações. Isso é uma coisa que é de agora, tá, Alexandre? Assim, essa formulação dessa preocupação com essas informações, e criou-se 2 termos, que é o privacidade por padrão e o privacidade por design, ou privacidade por definição de projeto. Quando você cria uma aplicação ou algo do novo, você já tem que estar preocupado com que tipo de informação que vai ser compartilhada, para não acontecer isso que aconteceu no ano de 2016, né? Um aplicativo externo conectar e já conseguir sugar suas informações. Sim. Isso é uma coisa muito importante, entrar lá na parte de configurações das suas redes sociais e fazer essa mudança em alguns itens, né, de compartilhamento, se houver, né? E além desse item automático que você falou, muitas vezes a gente preenche, né, marca aquela opção termo de uso, privacidade, eu li e eu concordo, e na verdade ninguém lê e nem concorda porque é muito grande, ninguém tem tempo de ler aquilo tudo, né? Alexandre, você tocou num ponto muito interessante, porque teve uma pesquisa recente da Google que um dos diretores disse justamente isso. Se os termos de uso são extremamente complexos e grandes e as pessoas não leem, tem algo de errado neles. Porque esse tipo de proteção é para o usuário. E se o usuário não consegue entendê-lo, não consegue, de fato, ver o valor daquilo, tem algo de errado. Então, quem está pensando nesses termos de uso também tem que mudar de ideia, tem que ver se realmente está sendo efetivo, talvez colocar uma linguagem mais amigável, em vez de colocar ali 17 páginas de termos de uso, talvez reduzir para 1 ou 2, ou não sei qual maneira, ou colocar um vídeo, né, mais explicativo dos riscos, dos problemas, ou até mesmo onde os dados delas vão parar, depois de ela aceitar aqueles termos de uso, né? Sim, sim. Até falando um pouco mais sobre a legislação, aqui no Brasil, Washington, elas têm acompanhado e procurado garantir a segurança de dados. Como está esse aspecto das leis aqui no Brasil? Pois é, Alexandre, nós tivemos um avanço no ano de 2018, que foi a aprovação da LGPD aqui no Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi sancionada em agosto de 2018. E ela pode-se dizer que ela é uma evolução do Marco Civil da Internet de 2014. Bom, o que aconteceu com essa lei? Ela trouxe algumas modificações do Marco Civil da Internet e trouxe uma grande responsabilidade para os donos de empresas ou aqueles que manipulam informações. Porque, na verdade, grandes pessoas, até grandes empresas, por exemplo, o Facebook, né, que é o dono de uma rede social bem grande, estavam manipulando dados e, assim, sem aquela proteção devida. Então, não havia nada que, de fato, trouxesse para o usuário final algum tipo de segurança, porque ele mesmo não sabia para onde mesmo aquelas informações estavam sendo compartilhadas e quem estaria usando aquelas informações. Então, a LGPD ela veio com o intuito de trazer algum tipo de penalização, algum tipo de conscientização, um próprio tipo de ensino para as empresas tomarem mais cuidado com as informações dos usuários finais. Porque, assim, infelizmente, a gente está caminhando, né, para um futuro que, se não tiver algum tipo de lei que rege isso, vamos ir para o caos. Essa é a verdade. Sim. Então, é bem interessante e é um grande avanço para o Brasil. Ela é uma lei inspirada na lei da Europa, que é a GDPR, né? Lá já foi em 2016, aqui em 2018. O Brasil está correndo atrás. Em 2020, essa lei ela estaria já em vigor, mas eu vi uma notícia bem recente que ela vai ser talvez prorrogada para 2022, para ela entrar em vigor em 2022, mas várias partes dessa lei já vai entrar em vigor, o que já é um avanço. Não é em sua totalidade, mas já é algo muito bom, né? Pelo menos pensar que o usuário final ali já vai ter uma certa proteção em cima disso. Entendi. E o que a gente pode esperar para o futuro com a aprovação desta lei? Quais os impactos diretos da aprovação dessa lei? Bom, o impacto assim, principal vão ser em cima de grandes sistemas, pois assim, com a definição do que é um dado pessoal e o que esse dado pode fazer, as empresas vão ter que adequar os seus sistemas e ter uma responsabilidade muito grande, até mesmo de informar se houve algum tipo de vazamento, que tipo de informação pessoal está sendo tratada por ela. Vamos dar um exemplo do setor financeiro. O setor financeiro envolve diretamente com dinheiro e a tecnologia da informação é como se fosse um meio, não a atividade fim de um banco, por exemplo. Então, o banco costuma contratar
empresas para desenvolver sistemas para ela. E essas empresas que detêm as informações dos usuários do banco, elas manipulam essas informações. Então, o banco ele tem que saber se a empresa que está manipulando os dados dos usuários, das pessoas que têm conta no banco, realmente é uma empresa segura, se ela segue alguma ISO, alguma norma brasileira de segurança, porque a lei vai ser aplicada em cima dessa empresa que manipula essas informações e o banco é responsável por essa empresa que trabalha em cima desses dados. Então, o banco, ele trabalha de e ele é o principal responsável por isso, né? Ele é o dono da informação e a empresa que trabalha em cima dessa informação, ela também é responsável. E a partir disso, né, todo tipo de informação que é sensível ao usuário, por exemplo, um CPF, um dado de se ele tem um acordo sindical, se é filiado a algum tipo de partido, algum tipo de informação que consiga identificar aquele usuário, é necessário saber se aquela informação ela pode ser compartilhada ou não. E o usuário tem que ter o consentimento disso, ele tem que saber para onde essa informação vai parar. Então, assim, as grandes modificações vão ser em cima dos grandes sistemas. Entendi. Washington, eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para os nossos telespectadores. Como eles podem ter uma navegação segura pela internet? Algumas dicas, né, para que as pessoas possam ter uma navegação segura. Muito bom. Bom, Alexandre, é bem interessante que as pessoas evitem compartilhar senhas. De fato, leiam os termos de uso, veem se tem alguma coisa ali que está fora do padrão, entrar em contato com esse tipo de empresa, ficar esperto com ligações ou com ou promoções muito boas que chegam, às vezes, nos nossos e-mails, né? A gente tem que, de fato, desconfiar disso, porque muitas vezes as pessoas não estão agindo ali a seu favor, elas querem tirar algum tipo de informação de você, elas estão querendo fazer algum ato fraudulento. Então, assim, é extremamente importante termos esse tipo de cuidado, né? A navegação ela tem que ser segura e o elo mais fraco da segurança são os seres humanos. Então, nós temos que ter uma preocupação excessiva, sim, em cima disso. Muito bom. Washington, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço a sua contribuição, a sua presença. Obrigado, Alexandre. Foi um prazer estar aqui. Muito bem, agora vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta com mais Conexão GAP. Não saia daí! Estamos de volta com o Conexão GAP, programa que tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. E quem está aqui com a gente, mais uma vez, é o integrante do GAP, Pablo Salles, que vai responder a pergunta do nosso quadro GAP Responde. Olá, Pablo, seja bem-vindo ao Obrigado. Conexão GAP novamente. E qual é a pergunta de hoje? Olá, Alexandre. Olá, galera do Conexão GAP. A nossa pergunta de hoje vem da cidade de Belo Horizonte e quem mandou foi a Jéssica Capucci. Ela pergunta: quando pesquiso sobre passagens aéreas, logo depois aparecem anúncios e promoções de voos no meu Instagram e Facebook. Como empresas ficam sabendo que eu pesquisei na internet? Olá, Jéssica. Ótima pergunta. Bom, os anúncios que aparecem nas redes sociais ou mesmo em outras páginas realmente podem ter alguma ligação a uma pesquisa que você tenha feito anteriormente em outro site. É uma técnica chamada remarketing, que promete mostrar propagandas que realmente interessam ao usuário, como se fosse um conteúdo personalizado. Ao acessar uma página de passagens aéreas, por exemplo, o site acessado costuma guardar as informações do seu navegador de internet. Essas informações são os cookies, que contém alguns dados do acesso daquela página. Quando você entra em outro site, o Facebook, por exemplo, é possível que esse site leia as informações dos cookies do seu navegador e saiba que você navegou em um site de passagens aéreas. O site de vendas tem a prática de usar o remarketing para garantir uma venda futura, sempre te lembrando dos últimos produtos acessados. O lado negativo disso é que pode se tornar um ato de perseguição, já que em todos os locais que vemos aquele tipo de propaganda. Uma alternativa a essas perseguições de anúncios seria uma navegação no aba anônima, que pode diminuir a chance de ter dados gravados dos cookies, pois eles são deletados ao fechar o navegador.
Então é isso, Jéssica. Espero ter respondido a sua pergunta. Você também pode participar do GAP Responde. É muito fácil. É só seguir nosso perfil no Instagram, @gap.unec, e enviar um direct direto para a gente com a pergunta e cidade, acompanhados da hashtag GAP Responde. Até mais. Pablo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no GAP Responde. E como este programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a dica GAP do dia. E desta vez quem vai dar uma dica super legal para a gente é a integrante do GAP, Alexia Duarte. É com você, Alexia. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso quadro Dica GAP. Este espaço que traz para você diversas dicas de livros, cursos, palestras, músicas, filmes e muito mais. Dicas que certamente irão edificar sua vida na caminhada cristã e cidadã. E a dica de hoje é o filme Snowden, Herói ou Traidor? Ele conta a história real de Edward Snowden, um funcionário destaque da CIA, que após anos de trabalho decidiu entregar a jornalistas famosos documentos secretos sobre atos de espionagem do governo norte-americano contra cidadãos comuns e lideranças internacionais. Snowden denuncia um polêmico esquema de vigilância global por parte dos Estados Unidos e se torna um inimigo número 1 da nação. A trama relata as complexidades da segurança da informação e as falhas da internet, ao revelar a fragilidade da privacidade na era digital, além de mostrar os interesses políticos por detrás da exposição de dados. Assista e entenda um pouco sobre os perigos da internet. Repetindo então, a dica GAP de hoje é o filme Snowden, Herói ou Traidor? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da dica GAP de hoje e até mais. Valeu, Alexia. Obrigado pela participação e pela excelente dica. E agora eu quero fazer uma reflexão bíblica com vocês. Em Gálatas 5:22, Paulo discorre sobre os frutos do Espírito. Um deles é o autogoverno ou domínio próprio. Este princípio pode ser observado em outros trechos e histórias bíblicas, tamanha sua relevância. O domínio próprio é um dos principais elementos da nossa fé. Ele diz respeito ao controle que devemos exercer sobre nossos desejos que são contrários aos mandamentos bíblicos. Isto é, o autogoverno é uma bússola para qualquer atitude, pensamentos ou decisões que devemos tomar. Sem ele, estamos fadados ao pecado contínuo. Há um ditado popular que diz que o maior inimigo do homem é o próprio homem. Isto porque estamos em constante luta contra nossos próprios anseios, que nem sempre são compatíveis com a palavra. O advento da internet trouxe uma verdadeira revolução ao mundo contemporâneo. A forma de trabalho mudou. As relações sociais foram altamente influenciadas. O mundo ficou menor e mais rápido. Hoje, podemos ter acesso na vida real ao que, há alguns anos atrás, era apenas objeto de jogos e filmes de ficção. A internet trouxe consigo um novo mundo. Neste sentido, a liberdade das pessoas tornou-se ainda infinitamente maior. E nesta mesma proporção, cresceu nossa responsabilidade. A internet, se bem utilizada, pode transformar realidades, tornar a vida prática e mais confortável. Entretanto, se mal utilizada, pode destruir vidas. E é aí que entra o autogoverno. Em nome de uma falsa liberdade, muitos caem na ilusão do vício e das irregularidades. Muitos se tornaram escravos de si mesmos, por ausência de domínio próprio. Hoje, muitas pessoas estão doentes, vítimas dos caminhos obscuros e turbulentos do mundo da internet. Uma nova legislação certamente contribuirá para a redução dos crimes das mais diversas ordens praticados na internet, tais como roubo de dados, quebra ilegal de sigilos, abuso sexual. Isso é fantástico e extremamente necessário. Contudo, é importante lembrar que nem sempre a lei é capaz de abranger todas e quaisquer irregularidades ou tapar todas as lacunas. E mais, nem sempre o que a lei não condena é saudável. Em muitos casos, trata-se de uma liberdade de escolha que o ser humano possui. A palavra de Deus
nos diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Respeitar a legislação é o mínimo que podemos fazer. O grande desafio reside onde o domínio próprio é o único freio presente. Por isso, sejamos prudentes no uso da internet para que ela seja um instrumento de bênção em nossas vidas e na vida de todos que nos cercam. Então é isso, pessoal. Hoje nós vamos ficando por aqui, mas eu te espero no próximo Conexão GAP. Que Deus te abençoe. Tchau!